Em tempos de crise política, a pergunta que fica no ar é a seguinte: onde está a multidão que há pouco mais de um ano invadiu as ruas para protestar aqui no país? Reportagem de Vitor La Regina. Há 4 anos, uma onda de protestos poucas vezes vista na história do Brasil sacudiu as ruas e a política do país. As manifestações de junho de 2013 são estudadas até hoje por cientistas políticos que tentam decifrar o legado daqueles dias confusos. Mas uma coisa parece certa: o hábito do brasileiro de ir para a rua em momentos de indignação ressurgiu e levou aos maiores protestos da história recente do país em 2015 e 2016 contra o governo de Dilma Rousseff. As manifestações reuniram milhões nas grandes cidades brasileiras e foram importantes para o impeachment da ex-presidente. Ainda assim, um ano depois da saída de Dilma, a crise política persiste. Mas então, por que as ruas estão tão vazias? Com a palavra, o cientista político do INSPER, Fernando Schiller. 2013 e 2016 foram manifestações de massa, sem lideranças institucionais. E esses movimentos, eles são menos orgânicos, por óbvio, né? E eles são mais efêmeros, né? E eles se movem por ondas. Se os movimentos que sacudiram o país foram movidos por ondas, por que agora eles não conseguem trazer pessoas para as ruas? Fatos graves não faltam. O atual presidente da República é o primeiro da história a ser denunciado por corrupção passiva durante o cargo. E a taxa de popularidade de Michel Temer é a menor desde José Sarney em 1989. De acordo com Schiller, trata-se de uma inconformidade passiva. O que existe hoje no Brasil é que eu chamo de uma inconformidade passiva. Não é? Se a gente observar bem o lato sensu, não é? De maneira muito geral, a inconformidade ou a rejeição, a negação, a desaprovação do presidente Temer é muito parecida com a desaprovação do Congresso, né? E de alguma maneira do sistema político como um todo. Segundo o especialista, a Operação Lava Jato atingiu todos os grandes partidos e as pessoas estão sem alternativas. Além disso, a possibilidade de uma eleição indireta em caso de saída de Temer não empolga os brasileiros. Neste momento, a bola das manifestações está no pé da esquerda. Mas desde que a delação da JBS veio à tona, nenhum protesto pelo Fora Temer atraiu multidões. O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, acredita que os atos contra as reformas do governo têm mais capacidade de atrair as pessoas do que os que pedem a saída do presidente. Qualquer um, eu, você, sabemos que 2018 está ali, né? A palavra de ordem direta já é uma coisa que não tem sustentabilidade em ninguém. As mobilizações hoje, elas se dão mais em torno das questões da reforma, mais em torno daquilo que é prejuízo concretamente. O debate sobre Fora Temer, sobre direta já, eu acho que não pegou ainda na população, mesmo que a maioria rejeite o governo. Os organizadores das manifestações contra Dilma Rousseff também lamentam a apatia dos brasileiros. A porta-voz do Nas Ruas, Carla Zambelli, afirma que os sinais de melhora da economia jogam água em qualquer tentativa de incendiar as ruas novamente. Várias pessoas dizem, não, mas o país está começando a andar, a inflação está baixando, o juros está caindo também, o desemprego está começando a reduzir. Então acho que a popularidade do Temer não está tão ligada à figura dele, mas sim ao momento político que o Brasil atravessa. Para os brasileiros que acompanham diariamente o noticiário de Brasília, a primeira reação a uma crise sem precedentes como essa é a retração. Essa é a análise do líder do Vem Pra Rua, Rogério Schecker, que defende uma coalizão de movimentos pela renovação política. Uma das coisas que mais está pegando o brasileiro é o tamanho da encrenca que está aparecendo no Brasil, uma encrenca que sempre existiu. Isso desanima o brasileiro por ele ver que o problema é muito maior do que qualquer pessoa. É um problema que as pessoas chegam à conclusão que ninguém pode resolver sozinho. Os grupos que atuaram a favor do impeachment afirmam que continuam nas ruas, fiscalizando o bom andamento da Lava Jato e a atuação de políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas diante das ruas vazias, Carla Zambelli tem um diagnóstico. O gigante voltou a dormir. O brasileiro, ele não vê mais, eu acho, na manifestação, pelo menos nesse momento, uma solução. E eu acho péssimo isso, porque a gente realmente precisa adquirir o sentido da cidadania. E eu acho que o brasileiro, infelizmente, foi uma coisa pontual. Aquela coisa do gigante acordou não é bem verdade.
O que os líderes de manifestações esperam, seja da esquerda ou da direita, é que a onda de grandes protestos no país deixe um legado. A expectativa é ver o resultado de tanta mobilização nas eleições do ano que vem e esperar que o país passe a ter momentos mais tranquilos depois de 2018. Professor Vila, o senhor concorda que foram movimentos pontuais ou não? É um negócio muito complicado. Essa é uma discussão boa para discutir questão mais estrutural, né? Eu acho que, de um lado, há uma crise sistêmica no Brasil. O Estado Democrático de Direito está destruído, desmoralizado. Hoje ele está a serviço do crime. As pessoas já entenderam isso. As pessoas entenderam. E elas não confiam no Executivo, não confiam no Legislativo e não confiam no Judiciário. Pior, elas não encontram algum caminho de saída. Não encontram ideias, não encontram líderes. Por isso que esse é o pior momento da história do Brasil. Muitos imaginavam, ingenuamente, que o impeachment resolveria tudo. O impeachment de Dilma Rousseff. Não. Eu sempre insisti de que o impeachment abriu a crise política. Ele não encerrou a crise política. Ela é muito mais profunda. Há uma crise sistêmica. Não é uma crise. Crise política é de momento. É um corte. Crise sistêmica é quando atinge toda a estrutura do Estado. Volto a dizer, Estado no sentido conceitual, dos 3 poderes da República, de todos os seus braços e tal. Então é a crise mais grave. E ninguém sabe para onde ir, porque não há ideias, não há debate político, ideológico e tal. Nesse sentido, as pessoas já entenderam que essa estrutura corrupta que está aí, que tem defensores que podem falar várias línguas, que falam bonito, fazem citações e que no fundo são defensores de toda essa estrutura que está aí, ela é imune à mudança. Essa é a grande contradição antagônica, né? Como diria o nosso amigo Hegel lá. Essa é a contradição antagônica. Qual é a contradição antagônica? É uma sociedade que quer mudar o Brasil, mas não encontra espaços na estrutura de Estado para mudar. E isso é o perigo. Porque é um sistema imune a mudanças. Ou seja, o novo quer nascer, mas o velho impede que haja possibilidade de mudança. Até essa contradição central vai ser resolvida como? Essa é a grande questão. Ou seja, hoje, essa estrutura que está aí, a Constituição de 88, todos os 3 poderes, os partidos, a elite política, as universidades não servem para nada, a não ser para manter essa estrutura. Então há uma crise, portanto, de legitimidade e sistêmica. Volto a dizer, hoje o Estado Democrático desmoraliza a democracia. Há uma desmoralização da democracia. Eu não concordo com o professor. Aliás, todo dia eu desço aqui no Constantino, ele também. E o que o Constantino me pergunta é: alguém foi preso hoje? A sociedade está acreditando, porque todo dia a gente é presa. Então as instituições estão funcionando. O fato de um ministro soltar A, B, C ou D é a aplicação das leis que estão vigendo no Brasil. De modo que a sociedade, esta possível passividade, muito bem colhida e apontada na reportagem, demonstra a confiança que o Brasil tem de que soltou agora, mas haverá uma pena, haverá uma condenação e haverá cadeia, sem dúvida. Porque o juiz Moro, se tem A, a testemunha disse A, a perícia disse A, a sentença é A, não tem dúvida. Eu acho que o Vitor Larregina foi muito feliz ao colher essa história da indignação passiva das pessoas, porque elas foram às ruas imaginando que tudo mudaria, não porque elas gostassem do Temer. A maioria das pessoas que pediu fora Dilma não gostava do Temer pelo simples fato de que ele foi eleito junto com a Dilma. As pessoas se esquecem disso. O PT vem cobrar dos que agora não vão às ruas. Cadê os paneleiros? Cadê não sei o quê? Acontece que essas pessoas não votaram no Temer e não estão defendendo do Temer. Então existe um contingente grande de pessoas que acham que o Temer tem que sair, que ele cometeu crimes, etc., mas que não vê um alento, um futuro pós-Temer para se chegar a 2018 em alguma situação minimamente viável. Então as pessoas passam a acreditar que 2018 vai ser o caminho para expurgar esses políticos e aí essa grande incerteza que existe sobre o cenário eleitoral. Agora os partidos estão querendo se travestir de movimento
movimentos, como ocorreu na Espanha, como ocorreu na França. Querem tirar partido do seu nome, porque sabem que estão totalmente desacreditados e desgastados e querem ser Podemos, algumas palavras de ordem, querem levar esse sentimento das ruas para eles partidos. Só que não podem simplesmente se travestir. Um partido como o PTN não pode virar Podemos e achar que vai incitar as massas a segui-lo da noite para o dia. Não é assim que acontece. Esses movimentos nos outros partidos foram coisas orgânicas que foram surgindo. No Brasil, como sempre, querem dar um tapinha, querem fazer um martelinho de ouro ali nos partidos e tentar se reinventar para 2018. Eu acho que a gente ainda está longe de saber o que vem por aí em 2018 para essa renovação pós-apocalíptica da política brasileira. Há um medo muito grande do PT, da volta do PT. As pessoas me dizem, eu converso com muita gente diariamente, as pessoas falam, vai sair o Temer e voltar o Lula? As pessoas dizem isso. É uma percepção muito simples, do senso comum, evidentemente, mas que dá para entender que é um receio. Falar, é melhor ficar com esse do que voltar o Lula e tal. É no sentido, como me disse uma pessoa, é melhor ele levar uma mala de 500 mil reais, essa era a ideia, do que vir um pessoal que vai destruir ainda mais o Brasil do que eles já fizeram nas empresas estatais, na política econômica, energética, etc. Não é por aí, né? Hoje o PT é página virada na nossa história. A questão que nós vivemos é um momento mais grave de uma crise sistêmica, de um Estado Democrático de Direito falido, que não serve para absolutamente nada, é que nesse momento a gente não encontra um caminho, nem a forma de percorrê-lo, porque se nós não temos nem caminho. Onde estão as ideias, os projetos? Nada. É como se fosse Eurico Presbítero, lá no século VIII, após a invasão da Península Ibérica. Só resta o vazio e a desesperança. O Brasil acabou.